Bom, agora que vimos como calcular os autovalores e autovetores, vamos voltar novamente ao método do SSA. Então, lembrem-se que nós criamos uma matriz correlação, né? Em que os elementos dessa matriz IJ, essa somatória aqui da multiplicação da série temporal original com a série temporal defasada. Agora nós sabemos que essa multiplicação somada, ela corresponde a um produto escalar. Então aqui nós estamos fazendo o produto escalar da série original com a série defasada para várias defasagens, dependendo de J, né? Então a defasagem é o módulo de I menos J. Outra, vamos dizer assim, analogia, outro significado do produto escalar é a correlação. O produto escalar, ele determina o grau de correlação entre as coisas, os objetos. Se são dois vetores, quanto maior for o produto escalar, mais eles estarão na mesma direção, né? Então, quanto mais comum eles forem, quanto mais igual um ao outro, maior vai ser a correlação entre eles, maior o produto escalar. Então aqui, da mesma forma, então essa matriz vai nos dar o grau de correlação da série original com a série defasada para várias defasagens, né? Então, nós estamos extraindo informação a partir dessa correlação, que está muito relacionado com o teorema de Takens. E o que fazemos a partir disso é calcular os autovetores e autovalores dessa matriz, né, de correlação. Então, aqui seria a expressão para o késimo autovetor e késimo autovalor. Então, esses autovetores seriam, vamos dizer assim, os eixos de um espaço em que eu tenho dados de correlação da série original com a série defasada. Então, aqui nós temos também um sentido de reconstituição do atrator, porque nós fazemos a reconstituição do atrator plotando, graficando a série original contra as defasagens temporais da mesma série, né? E com isso nós podemos observar o atrator. E lembrem-se que no algoritmo de Grasberger e Procaccia, nós calculamos também o grau de correlação entre os dados, né? O grau de proximidade que os dados estão. Então, de certa forma, nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Utilizando o teorema de Takens e uma coisa análoga ao algoritmo de Grasberger e Procaccia, mas nós estamos aprofundando alguns aspectos que não ficam evidentes naquelas análises anteriores, né? Uma delas é a questão dos próprios autovetores, que vão gerar para nós, vão permitir com que calculemos ou visualizemos quais são os principais modos de comportamento, os principais padrões de comportamento daquela variável que nós estamos estudando, né? Bom, nós, digamos que obtivemos os autovalores e autovetores por aquele método. É lógico que se for uma matriz muito grande, nós não vamos poder fazer isso na mão, mas há softs, algoritmos muito bem estabelecidos, né, no mundo, que são gratuitos, que podem fazer isso por nós. Então, no próximo vídeo, nós vamos ver como fazer isso na prática, computacionalmente. E a partir disso, né, que nós temos os autovalores e autovetores, nós esperamos que esses autovalores sejam reais, né, quando nós temos dados obtidos do mundo real, e os autovetores sempre são representados por matriz coluna ou matriz linha, em que os elementos também são reais, né? Bom, depois que nós calculamos os autovalores, nós vamos obter com os autovalores uma coisa que chama espectro singular. Então está aqui, né? Espectro singular. Este gráfico foi tirado do artigo do Gill para dados do El Niño.
para aquela série que nós vimos o gráfico anteriormente. Então, o que normalmente se faz quando se calcula os autovalores? Nesse caso, ele calculou 60 autovalores, ele usou uma matriz cujo M é 60, matriz 60 por 60. O que nós fazemos é ordenar os autovalores do maior para o menor, né? Isso em valores absolutos, né, dos autovalores. Então, quando nós fazemos isso, nós ordenamos do maior para o menor e colocamos isso num gráfico. Então, aqui estaria o valor do primeiro autovalor, aqui estaria o valor do segundo autovalor maior, aqui é o valor do maior autovalor, aqui é o valor do segundo maior autovalor, aqui é o valor do terceiro maior autovalor, e aqui do quarto maior, assim vai. Isso forma uma curva que nos dá uma espécie de espectro. O que esse espectro nos vai indicar? Ele vai indicar o número de autovetores que são importantes para eu estar representando os dados. Então, isso vai fazer um papel análogo à dimensão de imersão. Aqui nós estamos vendo quantas variáveis nós precisamos para descrever o nosso sistema, né? Então, aqui no El Ninho, nós teríamos que 5, né? Daqui até que são 5 autovalores, 5 autovalores poderiam descrever bem o comportamento da variável, né? Que é o índice SOI do El Ninho. Por que 5? E esse sexto aqui não é tão importante? Reparem que essa escala aqui, ela está em escala logarítmica. Então, normalmente nós expressamos o espectro singular numa escala logarítmica, porque os autovalores são muito diferentes uns dos outros. Você tem valores diferentes que se diferenciam por ordens de grandeza, né? Então, não estão todos na mesma ordem de grandeza. Então, vai interessar para nós aqueles de maior ordem de grandeza. Nesse caso aqui, seriam mais próximos de 10. Né? Aqui nós teremos 1, 10 elevado a 0, e aqui 10. Então, esses 5 se aproximam de 10, mas esse aqui já tem um valor equivalente a 3, mais ou menos. Então, esse aqui, nós dizemos que tem uma potência muito menor que esses 5 aqui. Então, certamente, esse 5 vai já dar uma boa representação. Mas, se eu quiser refinar um pouquinho, eu poderia pegar mais esses 3. Aí daria 8 no total. Já o nono, ele já é um valor de quase uma ordem de grandeza menor. Então, ele vai acrescentar muito pouco a representação dos nossos dados, né? Mas, de uma primeira aproximação, nós poderemos dizer que o comportamento do índice SOI, ele vai ser determinado pelos 5 maiores autovetores, tá? Então, nós usamos os autovalores apenas para ver quais autovetores têm maior potência, maior significado nos dados. Então, vai ser os correspondentes aos autovalores de maior valor. Então, nós vamos ter que pegar os 5 autovetores que correspondem a esses 5 maiores autovalores aqui, né? Então, a maneira geral do espectro, ela nos dá isso, né? Quantos termos nós temos que considerar, quantos autovetores vamos ter que considerar, ou isso vai gerar um número correspondente de padrões de variações que estão embutidos nos dados, né? Então, como aqui eu vou selecionar 5 autovetores diferentes, isso vai me dar 5 padrões variacionais diferentes, possivelmente com 5 frequências diferentes. Nem sempre dá 5, dá em geral menos, porque você tem autovetores que são irmãos, vamos dizer assim, um do outro, né, com a mesma frequência, mas poderia gerar 5 períodos diferentes, né, 5 tendências com períodos diferentes. Quando eu tenho menos, isso aqui cai mais rápido, né? Quando eu preciso considerar mais, isso aqui vai cair mais lentamente, né? Agora vamos aos autovetores, né? Então nós já sabemos que aqui vamos pegar 5 autovetores e nós sabemos quais autovetores vamos pegar, aqueles correspondentes aos maiores autovalores.
Esses autovetores, eles também são chamados de funções ortogonais empíricas. Então, nós já discutimos que os autovetores vão ser ortogonais, certo? Então, eles podem fazer o papel de funções ortogonais, como senos e cossenos no Fourier, mas eles são de natureza empírica. Isso quer dizer que eles não são gerados por funções matemáticas, mas são extraídos dos dados numéricos que nós temos dentro da série temporal, né? Também podem ser chamados de modos de oscilação. Isso é a terminologia que se usa na literatura, né? Então tem também uma sigla para Empirical Orthogonal Functions, EOFs, né? Os autovetores, eles podem capturar oscilações altamente anarmônicas. O que significa oscilações altamente harmônicas? São oscilações que não se parecem em nada com senos e cossenos. Então pode ser oscilações com amplitudes variáveis ao longo do período que corresponde à totalidade dos nossos dados. Pode ser até padrões com variações na própria frequência, né? Então, e pode ser, vamos dizer assim, curvas de formato mais ou menos complexos, como aquela que nós vamos ver, que são extraídos da análise SSA da temperatura do ar. Ok? Então, nas séries de Fourier, eu não posso descrever dados em que as oscilações são anarmônicas, né? Então, que você tem uma coisa que é muito diferente de um seno e cosseno. Bom, para os dados do El Niño, dos sóis, segundo Gill, esses são os 5 primeiros autovetores. Então, aqui nesse gráfico nós temos os 2 primeiros, neste outro 3 e o 4 e nesse último 5º, né? Observem que existe uma diferença entre o primeiro e o segundo, mas tanto no primeiro quanto no segundo eu tenho uma frequência parecida, um período parecido. Então, aqui dentro de todo o, digamos assim, o intervalo do espaço de autovetores que corresponde à série temporal do El Niño, nós temos um máximo, 2 máximos, tanto para esse mais fino, que é o EOF2, quanto para o EOF1. Aqui também tem um máximo e outro máximo. Então, nesse intervalo, nós temos 2 máximos para ambos, né? Então eles têm uma frequência aproximada, mas eles estão defasados, eles têm uma diferença de fase. O máximo desse se encontra aqui e o máximo do EF2 se encontra um pouco adiante. Então nós vemos isso, nós denominamos isso uma diferença de fase. E é uma coisa parecida com o seno e cosseno, porque a diferença entre o seno e o cosseno de uma dada frequência com a mesma frequência é a fase, eles estão defasados de 90 graus, né? Então, aqui também nós temos essa tendência de obter pares de EOFs, né? Pares de autovetores defasados, né? Que tem uma certa defasagem. Já o EOF 3 e 4, nós temos quase 3 máximos, né? Tem um aqui, outro aqui, o outro quase que chegou no máximo, né? Então quase 3. Esse aqui também, né? Nós temos um aqui, outro aqui, mas se você pegar 2 meios aqui, vai dar um terceiro também, né? Então se esse máximo começasse aqui, seria possível ver o terceiro máximo do lado de cá, né? Então aqui seria uma configuração em que você tem uma variação que corresponde a 3 máximos, lembrando que 3 máximos corresponde a 3 semiperíodos, né? Aqui nós teremos 2 semiperíodos, né? E o EOF5 ele tem uma natureza um pouco diferente, né? Ele tem essa oscilação, mas assim, ela não é muito comum, muito parecida com essas duas aqui, até pela própria amplitude, né? Tem uma amplitude menor, mas a potência dela também vai ser menor, porque o alto valor dela vai ser inferior ao alto valor das outras. As mais importantes são essas duas aqui, né? Bom, é importante frisar que
aqui nós não estamos vendo diretamente o comportamento ou os padrões de comportamento dos dados. Por quê? Pensem bem que a dimensão da matriz de correlação vai ser diferente da quantidade de dados que temos na série. Lembra-se que o GUI recomenda utilizar a dimensão da matriz de correlação como 1/11 do número de dados que você tem. Então, normalmente você tem um número maior de dados, mas a dimensão da matriz de correlação, ela é menor, ela tem que ser menor para que você não calcule mais coeficientes do que o número de dados que você tem, né? Então, lembre-se que o número de coeficientes que você vai calcular aqui vai se aproximar de m ao quadrado, né? Então, vou ter m ao quadrado. Só não temos m ao quadrado. Reparem bem que essa matriz vai ser uma matriz simétrica, porque o CIJ é igual ao CJI, porque tanto faz eu colocar I menos J como J menos I aqui, porque eu tenho um valor absoluto. Então, vai ser uma matriz simétrica. Então, na verdade, eu vou precisar calcular a metade do número de coeficientes que eu teria se a matriz não fosse simétrica. Então, o número de coeficientes que eu teria que calcular seria a metade de m ao quadrado, a metade de m vezes m, que é o tamanho, o número de elementos que tem na matriz, né? Seria m ao quadrado. Então, esse metade de m ao quadrado não pode ultrapassar o número de dados. Mas nós temos que o n, então, é diferente do n, ou seja, a dimensão da matriz é diferente do número de dados que temos, é menor que o número de dados. Portanto, o tamanho dos autovetores vai ser menor também que o número de dados. Digamos que eu tenha 1.500 dados, mas resolva usar um valor de m igual a 50. Nós vamos ver um caso parecido. Então, o tamanho do vetor, né, o tamanho dessa matriz aqui, seria de 50 elementos. A matriz corresponde aos autovetores, teriam 50 elementos. Então, quando nós fazemos esse gráfico, seria aqui, cada ponto desse gráfico corresponde a um elemento dessa matriz do ρ, né? Então, daqui até aqui, eu tenho 50 valores. 50 valores e não 1.500 valores, que corresponderia à série total. Então, aqui, na verdade, eu não estou vendo o padrão de variação dos dados originais. O que vai me dar o padrão de variação dos dados originais vai ser uma outra quantidade que nós vamos chamar de componentes principais, né? Ou principal components, né? Por isso que a sigla, né, levando em conta o inglês, seria PC, né? Então, como nós identificamos que nós temos 5 autovalores que são importantes, nós também vamos ter 5 componentes principais que são importantes. Essas componentes principais, sim, é que vai dar o perfil de variação, cada perfil de variação independente que está dentro dos nossos dados, que corresponde aos nossos dados. E como que nós calculamos as componentes principais? Na verdade, vai ser um produto escalar entre a série original defasada de J-1, com os autovetores. Então, eu tenho 5 principais autovetores, né? Então, eu posso calcular 5 componentes principais. Então, esse K vai ser a ordem dessa componente principal. Então, para calcular a primeira componente principal, eu vou usar o primeiro autovetor, né? Mas eu tenho que fazer essa conta, vou ter que pegar cada elemento J, cada um dos 50 nesse exemplo, cada um dos 50 elementos do ρ, e multiplicar por cada um de 50 valores da minha série temporal, né? Aqui eu vou fazer o J variar de 1 a 50, né? E vou ter que reconstituir, né, o produto dessa soma de produto de funções. Como eu vou somar ao longo de J,
isso aqui tudo vai ser uma função de t no final, né? Então eu vou ter um valor para cada instante de tempo para a componente principal. E a dimensão da componente principal, quer dizer, quantos elementos vai ter dentro da... Vai ser uma matriz também, né? Uma matriz linha ou coluna. Quantos elementos vai ter dentro dessa matriz? Vai ter o número de dados que corresponde à minha série. Então, se eu fizer o gráfico das componentes principais, aí sim eu vou ter como que são os perfis de variações ortogonais, independentes, que estão embutidos nos meus dados. Então, isso é muito importante para entendermos como que é a ciência, a física que está por trás desses dados aí. Então, se a gente quiser alguma explicação racional do porquê que os dados variam daquela maneira, é muito importante a gente separar as componentes principais desses dados, porque é muito mais simples você entender cada componente principal, depois a gente vai ver isso um pouquinho melhor, do que entender o todo, né? Então, o conjunto de fenômenos na Terra, no planeta Terra, que fazem com que o El Niño se comporte daquela maneira, advém de vários fatores, né? Então, se nós separarmos as componentes principais, é possível que nós consigamos identificar pelo menos alguns desses fatores aí, né? Ou pelo menos a gente entende um pouquinho melhor como que se dá a periodicidade do El Niño. Eu gostaria de lembrar para vocês que, normalmente, quando a gente fala em alterações no clima e tudo mais, grande parte da imprensa associa isso ao fenômeno do El Niño, né? Então, teve uma seca mais forte do Nordeste porque o El Niño nesse ano estava de determinada maneira, né? Então vai ter alguns anos em que vai ficar assim, então se espera que a seca fique intensa por esse período aí. Contudo, nós não podemos atribuir ao El Niño uma causa do clima da Terra ter as variações que tem, ou seja, o El Niño não é causa de nada. O El Niño não provoca seca, não provoca inundação, não provoca nada. Na verdade, o que acontece é que nós temos uma série de fatores que depende de radiação, depende da distribuição geográfica dos continentes, depende da rotação da Terra. Então depende de uma série de fatores que faz com tanto o El Niño quanto o clima da Terra sejam da maneira que são. Na verdade, o que acontece é que o El Niño está estruturalmente acoplado aos outros fenômenos, a seca, inundações e tudo mais, a temperatura, o histórico de temperatura. Eu não posso ver isso como um fator causa-consequência, porque o El Niño não é causa. O El Niño também sofre a consequência desse, ele está dentro dessa múltipla influência que diversos fatores estabelecem no planeta Terra, né? Bom, assim que nós podemos obter as componentes principais, essa eu acho que é o principal resultado da análise, é isso que vai permitir nós termos alguma ciência a partir dos dados, mas infelizmente o Gil não coloca como que são as componentes principais. Não, ele coloca aqui, né, as 5 primeiras componentes principais do Sol. Eu não lembrava que ele tinha posto, né? Então, esses gráficos aqui são resultado de se graficar, de se plotar esses vetores aqui, essas matrizes, né? Então, como que eu farei isso? Aqui eu teria um valor desse AK para cada linha do Excel, então é só destacar a linha e fazer o gráfico. Então, nós vamos obter isso aqui. Então, os dois primeiros componentes principais estão aqui, a terceira e a quarta estão aqui nesse segundo gráfico, e a quinta aqui. Observem que o perfil dessas curvas é muito diferente do perfil dos autovetores. Os autovetores só são usados para gerar as componentes principais. Aqui, de fato, que eu estou vendo como que o El Niño varia,
né? Então ele tem um padrão de variação, né? Então, por exemplo, no primeiro padrão de variação, essa linha mais escura aqui, ele tem a oscilação dele, a amplitude de oscilação é periódica, né? Então aqui tem um período de grande oscilação, depois aqui a oscilação diminui, fica pequenininha, depois aumenta de novo, e tem uma tendência a diminuir de novo, aumentar de novo, né? E é uma coisa, vamos dizer assim, não muito regular. Então, não esperem muita regularidade da análise SSA de dados em geral. Tem alguns dados que geram padrões regulares, né? Que correspondem a padrões regulares, mas outros não. Aqui, por exemplo, você não tem uma regularidade propriamente dita, né? E aqui no 3 e 4, você tem um perfil de oscilação que, se a gente olhar bem, a gente verifica que tem uma frequência maior, né? Representa mais oscilações, mas também representa padrões de aumento e diminuição, né? De amplitude. Aqui seria amplitude pequena e nesse período aqui amplitude grande. Uma coisa importante é que quando nós calculamos as componentes principais, a escala aqui embaixo volta a ser a escala de tempo que nós temos. Então, lembram-se que os dados do El Niño que estavam no artigo vão de 1945 mais ou menos até entre 1990 e 2000, possivelmente 1995, né? Então, esse período que nós nos referimos. Então, quando calculamos as componentes principais, então o gráfico das componentes principais vai cobrir todo o período de dados que nós temos. Então, aí sim faz sentido você olhar para esses gráficos e falar assim, estou vendo os padrões de oscilação, né? E observe que o quinto padrão de oscilação ele é muito diferente dos demais, né? Mas com o estabelecimento das componentes principais, é possível também você verificar quais são as frequências dominantes que você tem na oscilação, né? Então, se você contar quantos máximos você tem, né, ao longo desse período, que vai de 1945 a 1995, né? Então, 50 anos, né? Nesses 50 anos de dados, você pega o número de máximos que você tem e divide por 50 e depois multiplica por 2, você tem o período de oscilação que você tem em cada uma das componentes, né? Então, aqui faz sentido eu falar de um período de oscilação, aqui outro período de oscilação, embora nós saibamos que esse período de oscilação não é regular. Então, seria uma média geral, né? Então, eles fazem isso e estabelecem quais são esses períodos aí, né? Ok. Outra componente importante do método é o que a gente chama de reconstituição dos dados, né? Então, quando nós falamos em série de Fourier, nós partimos da pressuposição que a função que queremos representar ou os dados que queremos representar podem ser escritos como uma somatória de sinos e cossenos de diferentes amplitudes e diferentes frequências. Aqui é a mesma coisa, os dados que nós temos, digamos que aqui seja os dados que nós temos, nossa série temporal, ela tem que poder ser escrita como alguma coisa que é a função das componentes principais. Então, a maneira de nós reconstituirmos a série, reobtivermos a série, é fazendo aqui um produto escalar, né, uma somatória das componentes principais com os próprios autovetores encontrados anteriormente. Então, quando nós fazemos isso, nós vamos dizer assim que nós conseguimos reproduzir ou se aproximar dos dados da nossa série temporal original. Então, quer dizer, se nós fizermos o gráfico da série temporal original dos dados, ou aqueles dados anteriores originais do El Niño, né, que apareceram naquele primeiro gráfico que foi mostrado do Gil em outro vídeo,
e compararmos com o resultado dessa conta aqui, então teria que dar um pouco parecido, tem que dar próximo. O grau de proximidade vai depender de quantas componentes nós considerarmos. Então, no caso do exemplo que estamos seguindo, nós estamos considerando 5 componentes diferentes, né? Então, aqui nós vamos ter uma somatória de 5 Ks diferentes. Aqui, então, o K pertencente à amostra de Ks, né? A amostra de autovetores que nós escolhemos a partir dos autovalores, né? Então, essa soma vai ser de 5 elementos. E essa soma aqui vai ser uma soma em J, né? Ou seja, vai ter aproximadamente 50 elementos. Vamos ver que, nesse exemplo, né, 50 elementos desse exemplo, vamos ver que isso, nas bordas da série tem que ser um pouquinho diferente, né? Mas aqui teria que ter o número de elementos correspondente ao número de elementos dos autovetores, né? Então, se eu escolhi construir uma matriz de correlação de 50 elementos, de ordem 50, esse J variaria de 1 a 50, né? E aqui tem um fator de normalização, né, que eles chamam de MT, tá? E então a conta que nós temos que fazer é pegar as componentes principais, né, que eu tenho aqui elementos em função de cada T, né, fazer uma defasagem de menos J mais 1, né, fazer variar o J e multiplicar pelos elementos do vetor késimo autovetor, né? E somar tudo isso em J, desde um valor mínimo até um valor máximo. LT seria um lower, né, limit, e U é um upper limit. Então, esses valores aqui, LT, UT e MT, vão depender de que parte da série temporal que nós vamos considerar. Por causa do efeito de bordas, quando nós chegamos na borda, eu quero calcular a série reconstituída num tempo que corresponde lá ao final do período, né, que eu tenho. Então, eu tenho que fazer uma diferente normalização e esses limites têm que mudar um pouquinho, porque eu estou chegando na borda, né? Então, quando eu faço as defasagens, eu estou jogando dados fora devido à proximidade das bordas, né? Então, a maneira de eu ter, né, o que me dá o valor de MT, UT e LT é essa expressão aqui, né? Então, eu tenho... ele colocou numa forma de uma matriz aqui, ó, o primeiro elemento é o MT, o segundo elemento é o LT e o terceiro elemento é o UT, para vários intervalos de tempo, né? Então, no começo da série, desde o primeiro elemento da série até o de ordem M ou M-1, né? Isso aqui é 50, não vai importar muito se é M-1 ou M. Eu tenho que ter o MT como sendo 1 igual a T, o L como sendo 1 e o U de T igual a T. No meio da série, no miolo da série, né, o MT tem que ser 1 sobre M, o L 1 e o U M. E no final da série, né, aqui perto de um N' aqui, que é N menos M, na verdade, quer dizer, eu tiro os 50 últimos dados, né, da série. Então, para esses 50 últimos dados, é um pouco mais complicado a expressão do M. Se você quiser simplificar isso, você pode calcular apenas para o meio da série. Quer dizer, se você tem 1.500 dados e tira 50 do início e 50 do final, ainda você fica com 1.400, ainda está razoável. E vê o que acontece ali no meio. Então, ali no meio, você pode usar só isso aqui. Você pode usar um M fixo, que é 1 sobre M, um L fixo, que é 1, e um U igual a M, né? Eu estou desconfiado, depois a gente vai confirmar isso pela nossa simulação que nós vamos fazer, que esse valor está invertido, na verdade, não é 1 sobre M, aqui acho que é M mesmo, né? Porque
a normalização aqui eu tenho que dividir por um valor maior que 1, né? Normalmente. Então, se eu fizer 1 sobre mt e o mt é 1 sobre m, isso aqui vai ser igual a m. Então, em vez de dividir, eu vou estar multiplicando. Então, a normalização a gente divide, né? Normalmente por um número maior que 1, tá? Mas isso vamos confirmar. Fazendo essa conta, eu posso reobter os valores da minha série original. Então, eu posso checar se as minhas contas estão compatíveis, né, com os dados, uma maneira de eu verificar se todo o cálculo foi feito corretamente. Ou então, eu posso ver, por exemplo, o quanto que, considerando os 5 primeiras componentes principais, o quanto que a soma dessas 5 tendências se aproximaria das séries originais, da série original, né? Então, no artigo do Gil, ele mostra o resultado disso, né? Então, nós temos os dados originais, que é essa linha mais fina aqui, que você vê que tem uma grande variação, né? E a reconstituição da série baseada nos 5 primeiros, na verdade ele usou 4, ele jogou fora aquele quinto, ele usou as 4 primeiras componentes, né? Dá essa linha mais escura aqui. Então você vê que parece uma coisa assim que se comporta como uma média móvel dos dados, né? Então, ou uma suavização dos dados, mas você vê que você tem um casamento muito bom entre os dados originais e os dados reconstituídos, né? Então, como você tem essa reconstituição, é possível você usar, por exemplo, o SSA como um método, por exemplo, de preenchimento de falhas, embora nessa disciplina aqui nós não vamos dar ênfase a processo de preenchimento de falhas. Mas aqui, onde você tem maiores valores, você tem uma flechinha aqui indicando quando que os momentos em que o El Niño é mais intenso, né? E o El Niño, na verdade o El Niño é a flechinha para cima, né? Então aqui, quando está menor o índice SOI, e quando está maior o índice SOI, aquelas flechas para baixo, seria aqui, né? Então aqui é quando a laninha é mais intensa, e aqui embaixo quando o El Niño é mais intenso, né? Então a gente vê, é possível vislumbrar que onde eu tenho uma setinha também, normalmente eu tenho um pico na minha série reconstituída. Então significa que a série reconstituída consegue reproduzir o comportamento do El Niño. Aqui falhou, ó. Mas não, é que devia ter uma seta aqui, né? Realmente aqui vai bem para baixo. Né? Então aqui também, né? Então nós conseguimos ver que existe uma reproduzibilidade de quando a série original é mais intensa e quando a série reconstituída é mais intensa também, né? Bom, o que vem agora é apenas uma observação, né, que eu já fiz, na verdade, que aqueles pares de OFs, né, em particularmente a 1, 2 e a 3, 4, funcionam como pares de funções, né, e pares de funções elas podem gerar ciclos, né. Então, se você tiver o fato de você ter uma defasagem temporal entre um comportamento e o outro, te permite que as variáveis se comportem de maneira cíclica, tá? Em essência, esse que é a teoria, né, o procedimento por trás do método SSA, e no próximo vídeo nós vamos ver como fazer a análise utilizando um software, um algoritmo, né? Então nós vamos ver na prática como que a análise pode ser feita.